E olha só, os países membros da União Europeia concordaram em aumentar drasticamente as tarifas sobre as importações de produtos agrícolas da Rússia. A medida deve valer a partir do dia 1º de julho. O aumento das tarifas também vai se aplicar à importação de produtos agrícolas de Belarus. O aumento será sobre cereais e também produtos derivados de oleaginosas. Segundo informações, a medida lançada em março pela Comissão Europeia procura impedir a exportação ilegal de cereais roubados da Ucrânia e evitar que a Rússia desestabilize o setor agrícola da Europa. E justamente sobre isso e outros assuntos da política internacional, a gente convidou o Lier Ferreira, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, principalmente no feriadão. Queria já começando a falar dessa questão da Rússia. Ela tem avançado no território ucraniano. Podemos dizer que o outro lado está tentando, de certa maneira, frear os russos que estão avançando? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Prazer falar com vocês mais uma vez. Olha, nós estamos vendo aí, na verdade, um pouco de jogo de cena, né? Porque desde do ano passado, que as forças russas elas vêm aproveitando, inclusive, a cobertura midiática sobre o conflito entre o Hamas e Israel para avançar no teatro de guerra da Ucrânia. E o que vai poder limitar o avanço russo é o fornecimento de novos materiais militares, inclusive os famosos F-16, os caças norte-americanos, que seriam capazes de lutar contra os Sukhovs russos. Se isso não acontece, as chances efetivamente de uma resistência ucraniana em face da invasão russa se torna cada vez mais limitada, como nós temos visto concretamente acontecer nos últimos meses. Limitar o acesso de cereais russos no mercado europeu vai significar muito mais o encarecimento desses produtos para o próprio consumidor final dentro da União Europeia do que uma limitação ao financiamento europeu, digamos assim, à economia russa, ou mais do que isso, como eles estão dizendo, evitar que cereais ucranianos sejam desviados. E por que isso é uma falácia, em grande medida? Porque nós sabemos que a produção de cereais na Ucrânia já está severamente comprometida em função da guerra e em função, evidentemente, das demandas das próprias forças ucranianas, da própria sociedade. Então, não será essa a questão que vai limitar. Se a Europa e os Estados Unidos, os principais aliados na OTAN, querem efetivamente frear a Rússia ou frear o avanço russo em solo ucraniano, eles têm que aumentar a ajuda financeira e a ajuda militar. Se eles estão dispostos a isso ou não, inclusive em função do cenário eleitoral nos Estados Unidos, é uma outra história. Sem dúvidas. E, professor, o que a gente tem visto o desenho é que a Rússia está conseguindo avançar de fato no território ucraniano e isso, de certo modo, é preocupante. Olha, é bastante preocupante, principalmente para os interesses ocidentais. Nós sabemos que existe um conflito hegemônico que, por um lado, polariza os Estados Unidos e as principais potências europeias, particularmente Inglaterra, França e Alemanha de um lado, e, por um outro lado, uma aliança cada vez mais estratégica entre Moscou, a Rússia, e Pequim, na China. Então, assim, esse polo, essa divisão hegemônica do mundo é aquilo que vai estar dando o tom dos grandes acontecimentos globais nas próximas décadas, e quanto a isso nós não temos nenhuma dúvida. Como nós, brasileiros e outros países, vamos se posicionar dentro dessa transição hegemônica que nós já estamos vendo ocorrer no mundo contemporâneo, também é um tema que nós poderíamos debater num outro momento. Agora, o fato é que há um cansaço da comunidade internacional e, muito particularmente, das sociedades norte-americanas, por um lado, e ocidentais europeias, por outro, em relação à guerra na Ucrânia. Isso tem feito com que, de uma forma ou de outra, o auxílio e o empenho das potências ocidentais ao esforço de resistência ucraniano, comandado pelo seu presidente Vladimir Zelensky, venha sendo cada vez mais limitado, o que faz com que, na outra ponta da análise, as forças russas tenham tido condições de avançar como não haviam feito, pelo menos até julho de 2022. Então, os últimos meses têm sido realmente meses em que
nós estamos verificando um avançar das forças russas, inclusive sobre os combatentes ucranianos. Estima-se recentemente que a Ucrânia tenha perdido mais de 1.500 combatentes no solo, ou seja, nós estamos vendo tanto um avanço russo do ponto de vista do terreno, entrando cada vez mais dentro daqueles que seriam seus objetivos estratégicos e, por um outro lado, minando a capacidade de resistência ucraniana, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista dos equipamentos militares que não chegam a contento do Ocidente, gerando a perda de vidas ucranianas, principalmente nesse momento, dos seus combatentes. Professor, o senhor me ligou um alerta aqui agora e me dá a impressão que a Rússia está preparada para enfrentar a OTAN, que aí sim seria um conflito de extremas, gigantescas proporções, vamos dizer assim. É errado dizer isso? Porque a impressão que dá é que o Putin e a Rússia estão preparados para enfrentar o Ocidente. Olha, Pedro, a gente espera que isso não aconteça. Por quê? Porque está em jogo a sobrevivência da própria humanidade. Nós sabemos que a OTAN, por um lado, capitaneada pelos Estados Unidos, ela é uma aliança militar muito forte e nuclearmente muito forte. E nós sabemos que, por um outro lado, a Rússia, sucessora histórica da antiga União Soviética, também é uma potência profundamente nuclearizada. Enquanto nós tivermos conflitos nas franjas dessas duas grandes regiões, leia-se, a OTAN e os Estados Unidos por um lado e a Rússia por outro, e é exatamente isso que acontece no teatro de guerra ucraniano, ou seja, uma zona de fronteira, uma zona de interstício entre a Europa e a Rússia, nós teremos aí a possibilidade de nos mantermos dentro de um conflito convencional, de uma guerra convencional, ou seja, sem a utilização de armas nucleares. Mas, Pedro, se nós escalarmos esse conflito para além das franjas, atingindo aí o espaço territorial mais diretamente, tanto da Rússia, o que pouco aconteceu neste conflito com a Ucrânia, quanto da Europa Ocidental, aí sim, nós poderemos ver uma escalada muito grande envolvendo uma guerra entre a OTAN e a Rússia. A Rússia certamente está preparada para esse conflito, assim como certamente a OTAN e os Estados Unidos também são capazes de se mobilizar muito rapidamente para enfrentar militarmente um oponente da grandeza e da magnitude da Rússia. Agora, para o conjunto da humanidade, inclusive para as próprias populações das regiões diretamente envolvidas no conflito, seria uma tragédia, Pedro. Se isso acontecer, nós estaremos na iminência de uma terceira guerra nuclear, de uma terceira guerra mundial. E a terceira guerra mundial será necessariamente, como disse há décadas atrás Albert Einstein, uma guerra nuclear. Infelizmente, né, professor? Uma situação muito preocupante. Eu estava vendo que o próprio Vladimir Putin, ele quer entrar para a história da Rússia. E nós sabemos que a Rússia tem uma história com os czares. Resumidamente, quem conquistava território, ampliava o território. Pode-se dizer que o Putin se vê como um czar moderno, professor, que quer de fato? Ele já conseguiu a Crimeia, né? Olha, não há nenhuma dúvida de que o Putin exerce, do ponto de vista da liderança política na Rússia, o papel dos antigos czares. A Rússia ela surge no século X exatamente na cidade de Kiev. O Rus de Kiev é o primeiro grande reino eslavo, sendo seguido subsequentemente pelo Rus de Moscou. Então, o berço da Rússia e o berço da Ucrânia estão fixados em Kiev, daí as relações umbilicais, carnais, que existem entre esses dois povos, e daí também, evidentemente, a impossibilidade da Rússia admitir o ingresso da Ucrânia na OTAN, assim como, por exemplo, nos anos 60, os Estados Unidos não puderam admitir a presença de mísseis soviéticos no território cubano, uma região classicamente colocada no quintal, digamos assim, politicamente dos Estados Unidos. Então, assim, o Vladimir Putin já está na história da Rússia, ele é uma das grandes lideranças russas, ele está no poder há mais de 20 anos, ele só vai sair desse poder
morto do ponto de vista natural, ou seja, né, quando ele vier a falecer. Ele tem uma liderança candente nesta sociedade e conta, inclusive, com o apoio de uma parcela absolutamente significativa da população russa, né, que se cansara dos desmandos que foram colocados no país a partir daqueles processos na transição dos anos 80 para os anos 90, da glasnost com a perestroika, né, incluindo, né, os governos subsequentes, né, e agora com Vladimir Putin, a Rússia se encontra, entre aspas, pacificada, ordenada do ponto de vista das suas relações políticas internas e, evidentemente, capaz de projetar poder externamente. É isso que eles fizeram, por exemplo, agora, né, no contexto do teatro ucraniano, e é isso que eles fazem, inclusive em outros contextos de guerra, quando nós vemos, por exemplo, uma Rússia cada vez mais atuante, né, dentro do conflito entre o Hamas e Israel. A Rússia está pronta para degladiar-se com o Ocidente. Eu tenho certeza que os russos não querem este conflito, mas eles não irão se furtar a esse conflito, caso sejam, na sua própria visão, provocados pelo Ocidente. Sem dúvida, uma situação que a gente precisa acompanhar, e um outro momento da história que está acontecendo é justamente hoje, porque membros do júri voltaram a se reunir hoje para decidir o veredito do ex-presidente Donald Trump. Professor, mudar um pouco de assunto, porque isso também impacta o mundo, né? Porque ontem o julgamento terminou sem um consenso. Ler, ao deixar a corte, o Trump, inclusive, se mostrou irritado com o julgamento, professor. Resumindo, o que eu queria ver com o senhor, esse julgamento está acontecendo, estamos pertíssimo das eleições dos Estados Unidos e isso pode impactar de vez na decisão do novo presidente americano. É isso, professor? Olha, o potencial de impacto, Pedro, é absolutamente significativo. No entanto, a gente tem observado com Trump uma liderança carismática, muito bem posicionada no contexto, né, eleitoral estadunidense, uma coisa diferente do que nós víamos no passado. A sociedade americana, pela sua própria origem e formação, é uma sociedade predominantemente puritana, né, na qual os valores morais têm um peso bastante significativo. Isso é particularmente verdade nos grotões, nos interiores, ali no Kansas, né, no Alabama, enfim, né, onde está aquele americano tipicamente WASP, né, branco, anglo-saxão e puritano. No passado recente, acusações como essas que pesam contra o Donald Trump, né, que neste caso particular do julgamento de Nova York, né, está sendo julgado por ter colocado fundos, né, para calar uma prostituta com a qual ele teria se relacionado, né, em 2006, isso já teria sido suficiente, Pedro, para derrubar a sua candidatura. No entanto, midiático como é, né, carismático como é, o Trump tem conseguido fazer desses eventos, inclusive, né, judiciais, onde a sua presença nos tribunais em diversas partes dos Estados Unidos se torna cada vez mais recorrente, um fenômeno de campanha, um fenômeno na qual ele se coloca como um líder perseguido, como alguém que desafia o sistema, o establishment, né, norte-americano, e alguém que pode representar aquela imensa parcela do eleitorado que se vê fragilizada e se vê amedrontada e ameaçada com a perda da grandeza relativa dos Estados Unidos, o que é uma realidade que nós podemos constatar aí no contexto, né, desse alvorecer de século XXI. Então, assim, paradoxalmente, né, o que nós temos visto é que esses eventos, né, judiciais têm fortalecido o nome de Donald Trump diante do eleitorado. O que nós não sabemos dizer é se uma condenação judicial, que ainda não veio, e nós esperamos que aconteça entre hoje e os próximos dias, será capaz de limitar este crescimento do fenômeno eleitoral Trump, ou se haverá um desgaste, né, digamos que lento, gradual e progressivo da sua imagem diante do eleitorado em face a tantos escândalos. Só em Nova York são mais de 30 processos que pesam contra o ex-presidente, né, que certamente não irão levá-los à cadeia, mas espera-se, pelo menos do ponto de vista dos democratas, que seja suficiente para enfraquecer, né, a sua magnitude eleitoral com vistas às eleições que se avizinham. E como nós sabemos, o Trump perdeu para o Joe Biden, né, que é o atual presidente americano, mas se vê numa situação bastante delicada. As pesquisas apontam uma vitória de Trump. Onde o Biden teria errado, professor? Porque se tivesse tudo bem, ele estaria sendo bem visto pelos americanos, né?
o Biden acaba sendo uma contradição, porque do ponto de vista de um fator absolutamente decisivo para qualquer eleição, que é a economia, os Estados Unidos vão relativamente bem. Eu diria até que os números macro da economia norte-americana são melhores no governo Biden do que eram, né, no governo Trump. No entanto, o Biden passa uma imagem, né, de um líder cansado, de um líder desgastado, de um líder que não é capaz de enfrentar, né, coerentemente, com a contundência típica do heroísmo norte-americano, os desafios internos e externos, né, que se apresentam para essa sociedade nesse momento. Do ponto de vista interno, particularmente, o eleitor americano tem uma grande preocupação com a questão da imigração ilegal, principalmente aquela que acontece na fronteira com o México, ao longo dos 3.000 quilômetros de fronteira entre o México e os Estados Unidos pelo Rio Grande. O Biden não foi capaz de dar uma resposta que satisfizesse aos eleitores. E do ponto de vista externo, já que a agenda internacional dos Estados Unidos, por ser um império, né, ela impacta muito diretamente a vida do eleitor, posto que o eleitor também é contribuinte. Em última análise, é ele que financia, através de impostos, taxas e tributos, os esforços de guerra e os auxílios militares que são prestados pelos Estados Unidos em outras partes do mundo. E aí voltamos ao tema, né? Ucrânia por um lado, né, e o conflito entre Hamas e Israel, a persistência e a durabilidade desses conflitos, sem que um acordo de paz seja efetivamente sacramentado, tanto em um espaço quanto no outro, e o dispêndio, né, de recursos norte-americanos para que a resistência, né, ocorra, tanto do ponto de vista ucraniano, quanto dos esforços, né, de retaliação feitos por Israel, acabam fazendo com que a liderança de Joe Biden seja enfraquecida e ele esteja, de fato, na iminência de perder essa eleição. E com o Donald Trump supostamente chegando ao poder, né, com toda essa força, e ele já deu uma mexida na OTAN na época dele, né, questionou, enfim, os Estados Unidos financiavam muito essa organização. Com uma possível volta do Trump, a gente pode esperar mudanças nesses conflitos, professor? Olha, com certeza, né? Temos que lembrar que o último slogan, grande slogan de campanha do Trump, né, no seu último mandato, foi American Great Again. Né? Ou seja, a América grande, a América, os Estados Unidos grandes, mais uma vez. Né? Os esforços do governo Trump se concentraram principalmente, né, do ponto de vista externo, nas relações econômicas, comerciais, né, principalmente na queda de braço com a China, por um lado, e na questão da denúncia aos acordos ambientais que, no entendimento do Donald Trump, né, e de boa parte da sociedade americana, limitam as possibilidades de crescimento, né, dos Estados Unidos e da sua economia. Então, assim, uma eventual vitória do Trump pode significar que aliados, né, digamos que estratégicos dos Estados Unidos, como por um lado Israel, mas principalmente a Ucrânia, deixem de contar com os aportes financeiros que estão sendo colocados, né, já há bastante tempo pelos Estados Unidos, e que esses recursos sejam revertidos para gerar trabalho e renda dentro dos próprios Estados Unidos. Então, assim, não há dúvida de que, por um lado, né, nós teríamos aí, digamos que um acirramento das disputas geopolíticas com a China, mas, por um outro lado, nós poderíamos ver os Estados Unidos cada vez menos desejosos de se envolver em conflitos que não lhe digam respeito diretamente. E este conflito entre a Rússia e a Ucrânia é um conflito no qual o cidadão norte-americano não consegue perceber qual a importância disso para os Estados Unidos e, consequentemente, não deseja mais continuar pagando a fatura deste conflito. Trump é capaz de perceber e capitalizar, não é, esse sentimento do eleitorado e projetar-se, não é, como um ator capaz de vencer as eleições. E em vencendo, de alguma forma, diminuir a presença dos Estados Unidos, né, em zonas que não lhe sejam diretamente relacionadas com os seus interesses estratégicos. É isso que a gente observou no primeiro mandato de Trump e é isso que possivelmente nós iremos ver caso Donald Trump seja vitorioso nas próximas eleições. É isso, professor. Os próximos meses aguardam e muito e podem impactar aí todo mundo e os conflitos. Obrigado de novo pela aula, deu para entender melhor ainda como está a situação global. Espaço sempre aberto para o senhor aqui.
Pedro, muito obrigado pela oportunidade de conversar contigo e com nossos assinantes mais uma vez e, principalmente, pela possibilidade de nós continuarmos esse diálogo acompanhando as mudanças que estão em curso no cenário global. Um grande abraço e ótimo feriado a todos.